no ar, Vet e Saúde, um podcast que vai muito além dos pets. Aqui a medicina veterinária é levada a sério, com informação, curiosidades e temas que importam para você e para os animais. Olá, estamos entrando no ar com mais um podcast Vet e Saúde, tá? E hoje estamos aqui com uma ilustre convidada, a doutora Cristiane Koleniskova. Ela é médica veterinária com excelente currículo aqui, invejável mesmo, tá? Presidente da Associação R3 Animal, tá? Trabalhamos aqui em Florianópolis com a reabilitação e o resgate de animais marinhos, né? Formada em faculdade de veterinária pela USP, né? Isso, uhum. Fala um pouquinho da tua carreira. Bom, eu fiz veterinária na USP, né, em São Paulo. Na USP também eu fiz mestrado e doutorado em patologia animal, trabalhando sempre com animais selvagens. E quando eu estava terminando o doutorado, resolvi me mudar para Florianópolis. Estou aqui há 23 anos. E logo que eu cheguei, eu já encontrei o CETAS, né, que na época era gerido pela Polícia Ambiental, que trabalhava com animais selvagens e não tinha no quadro deles, né, de funcionários, veterinários ou biólogos. Então, e foi criada a Associação R3 Animal. Então, desde então, eu trabalho na R3 Animal, no início como voluntária, fiquei até Perfeito. 2014, e agora é contratada como coordenador do projeto de monitoramento de praias do Trecho 3 aqui em Florianópolis. Excelente, doutora. Me fala um pouquinho qual a importância como é que funciona o resgate de animais marinhos lá na R3. Nós trabalhamos dentro do projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos, que é uma condicionante ambiental do IBAMA Petrobras para a exploração do petróleo e gás no pré-sal. Então, é uma condicionante ambiental, a gente faz parte desse projeto que vai desde do Rio de Janeiro, em Saquarema, até a Laguna, aqui em Santa Catarina. E a R3 é responsável pelo monitoramento das praias da ilha de Santa Catarina, né, em Florianópolis, na Garoa, e pela reabilitação dos animais marinhos de todo o estado. Então, dentro do projeto, existem outras instituições em outros locais que fazem o resgate dos animais vivos, estabilizam e trazem para a R3 se reabilitar. Ótimo. E como é que contribui assim, para a conservação da nossa fauna marinha aí? O projeto é muito importante porque nós não trabalhamos só com os animais vivos, trabalhamos com os animais mortos para determinar a causa de morte. Sim. E esse é um projeto que não existe em lugar nenhum no mundo, né? Nós monitoramos todos os dias as praias, por exemplo, R3 ali da costa leste da ilha, resgatamos animais e é uma forma assim, que não existe, né, da gente recolher todos os animais, fazer pesquisa, não só determinar a causa de morte, mas com outras também sobre biologia do animal, ecologia dos animais. É muito importante para a conservação das espécies como um todo, né? Ótimo. Então, e com a parceria também do IBAMA e com o apoio da Petrobras? Isso, é uma condicionante do IBAMA à Petrobras, né? O IBAMA, ele exige, né, que esse projeto seja realizado para a Petrobras poder realizar a exploração do petróleo e gás no pré-sal. Ok. E como é que quais os benefícios para a biodiversidade quando o resgate reabilita assim, os animais marinhos ali? O resgate e reabilitação dos animais marinhos, né, principalmente para todas as espécies, pode ser espécie ameaçada ou não, a gente reabilita. E o cuidado é igual para todos, né? Então, para a reabilitação, para cada indivíduo, né, é importante a gente reabilitar os animais. Cada indivíduo é importante para a gente. E para as espécies, principalmente as ameaçadas de extinção, é um indivíduo que a gente reabilita e retorna à natureza com capacidade de reprodução e de sobreviver por muito tempo ainda. Ótimo. E ali funciona também com o resgate de animais mortos para necrópsia e estudos também? Isso, a gente resgata os animais, assim, principalmente os animais que a gente chama frescos, né? Que a gente consegue fazer necrópsia, fazer todos os exames. A gente tem condições, dentro do projeto, de fazer todos os exames, né? Que normalmente a gente não teria a condição financeira de fazer, e o projeto, ele financia tudo isso. Então, a gente pode fazer todos os exames que o veterinário achar que é importante que faça para chegar a uma causa de morte. Perfeito, Cristiano. E fala assim para nós, qual seria o telefone, assim, o contato, caso a gente venha encontrar algum animal morto na praia, ou esteja em água ou na areia?
Existem, o telefone é 0800 642 3341, que é o telefone, o 0800 de todo o projeto de monitoramento de praias. Então, quem tiver o DDD 48 e ligar para esse número, vai cair na R3 Animal, ou se for um DDD de outros municípios aqui de Santa Catarina, cai nas outras bases também. Sim, e eu acho assim, importante a gente falar para que não mexam ainda no animal, né, para não deteriorar. Isso é importante, assim, principalmente para a saúde das pessoas, né? Sim. Que a gente, assim, o animal está lá encalhado, ele tem alguma causa, né? Uma ave que não está voando, ele pode estar doente, então a gente pede que nos acione e espere que os órgãos responsáveis ou a gente resgate o animal, né? Principalmente agora, né? Por causa da influenza aviária, a gente pede, se principalmente encontrar um animal vivo na praia, especialmente as aves, que não toque, que acione a gente, que nós vamos já com a nossa equipe paramentada, com todos os equipamentos de proteção, para fazer o resgate e ver se o animal pode ser suspeito ou não da influenza aviária. Isso é muito importante. Excelente, né? Excelente, Cristiano. Então, a língua estava coçando aqui para perguntar um pouco, mas eu ia deixar um pouco para frente, mas já que você falou nesse assunto, vamos falar um pouco das aves que causam aí a gripe aviária, né? São as aves que trazem essa doença para nossa bacia da Santa Catarina e das praias, né? Fica à vontade. Sim. Não é que elas causam, né? São os animais selvagens em geral, eles podem ser carreadores Sim, de as migratórias. As migratórias podem ser carreadores de diversos vírus. Sim. Que podem ou não causar a doença. Então, existem espécies que são mais sensíveis, espécies que não são tão sensíveis. E a influenza aviária chegou no Brasil através de animais migratórios. Sim. Então, só que os principais casos que nós tivemos aqui foram existem casos, sim, alguns de aves migratórias, outros de aves que se reproduzem aqui. Ótimo. Né? E também de mamíferos marinhos. A gente teve uma mortalidade muito grande de leões marinhos no Rio Grande do Sul e uma mortalidade maior aqui do que normal, que acontecia em Santa Catarina em 23. Então, é bem importante que nem aves nem mamíferos, né? Ótimo. E qual seria assim, eu vejo que o pessoal está bem preocupado com essa questão que nosso estado é o maior produtor de carne de aves, né? E exportador, né? E me diga assim, o risco para a saúde pública que traz essa gripe aviária, se temos condições de falar que estamos no estado de se preocupar ou não? Agora, não surto, né? Esse ano a gente não teve casos em Santa Catarina. A gente trabalha muito próximo da SIDASC, né? Que é o Sistema Veterinário Oficial. A gente trabalha muito próximo deles e não qualquer animal suspeito, eles são acionados. Então, o risco, existem casos, não aqui no Brasil, né? Deixar bem claro que indivíduos que foram contaminados porque tiveram um contato muito grande em granjas, por exemplo, nos Estados Unidos, que teve gripe aviária, contato muito próximo, as pessoas ficaram doentes, mas normalmente não é um quadro grave, tá? Então, isso é importante deixar. Então, por isso que a gente pede, né, que as pessoas não se aproximem do animal e nos acionem, tá? Que isso vai garantir a segurança da pessoa, porque as pessoas que se contaminaram nos outros países eram pessoas que tiveram contato muito próximo com os animais doentes. Com certeza. Vale ressaltar, então, pessoal, essa contaminação das zoonoses, né? A doutora está avisando e volto a falar, né? Que a gente não teve casos aqui em Santa Catarina ainda, né? Esse ano, né? E com certeza vamos usar para que não tenhamos, né? Para que não venha a causar nada na nossa exportação de carne, né? Isso é muito importante para nós, não só para a questão da exportação, né? Mas vale lembrar que temos bastante gente que trabalha nessa área, não só nós veterinários, né? Temos a SIDASC, a Companhia de Desenvolvimento Agropecuário de Santa Catarina, que está cuidando muito bem dessa parte, né? Temos vários colegas aí profissionais que estão atuando nessa área, né? E me fale um pouquinho como surgiu ali a Associação R3, então, onde a senhora trabalha. A R3 foi fundada no ano de 2000, dentro dos CETAS, né? Porque o trabalho era feito pelos policiais. Vale só passar para o pessoal o que é o CETAS? O Centro de Tiragem de Animais Selvagens, silvestres, né? Então, o CETAS foi
a Polícia Ambiental começou a trabalhar com os animais silvestres, ainda não tem, né, dentro do quadro deles veterinários específicos para trabalhar com os animais silvestres e nem biólogos, e foi criada a Associação R3 Animal para prestar esse serviço voluntário dentro dos CETAS. Então, a gente trabalhou desde 2000 até 2014 voluntariamente, somente com voluntários, né, para dar realmente ajuda à polícia. E a partir de 2014 a 2019, nós trabalhamos junto com o IMA, fazendo a gestão dos CETAS também, né? E em 2015 começou o projeto de monitoramento de praias, e até 2019 a gente trabalhou também com os terrestres, né? Os CETAS, e a partir de 2019 a gente trabalha somente com os animais marinhos. Perfeito. E, doutora Cristina, me fala um pouco ali da questão da pesca, como afeta ali a questão da pesca industrial, da pesca predatória. Em relação aos animais marinhos, né? Às vezes falar que não só a pesca, mas existem outros fatores que afetam a fauna marinha, né? Sim. A pesca acontece a captura que a gente chama não intencional, né? Captura incidental, que a pesca, os pescadores passam as redes e acabam pegando animais que não são alvo, e eles acabam, infelizmente, vindo a óbito, né? Isso ocorre no Brasil todo e no mundo todo, né? Isso, infelizmente, ocorre. Então, a gente trabalha juntamente com pesquisadores, órgãos governamentais, para tentar diminuir essa captura incidental dos animais marinhos, diminuir essa mortalidade que ainda ocorre. Perfeito. E, doutora, é um assunto que não estava em pauta, mas me lembrei agora, é a questão da poluição que nós temos demais aqui, né? Vamos ver a imagem das tartarugas marinhas, né? Eu sou um mergulhador profissional, direto a gente vê, se depara com as lindas tartarugas marinhas, né? Fale um pouco da questão da contaminação das praias com a questão do plástico, a questão do canudo, né? De sacos plásticos, o mal que esse material faz para os nossos animais marinhos e para a nossa fauna. Infelizmente, né, a ingestão que a gente fala de resíduos sólidos, não só o plástico, é uma das principais causas de morte dos animais marinhos, né? E não só, né, hoje todo mundo já está ficando mais consciente que não só o que a gente chama de macroplástico, por exemplo, os canudos, os sacos plásticos que a gente encontra boiando, mas o microplástico também, né, que o plástico ele vai se desfazendo em resquícios que a gente acaba ingerindo, os animais ingerem, né? E vai muito mais além. A gente tem uma linha de pesquisa que pesquisa os contaminantes químicos que são utilizados no plástico e a gente encontra nos animais, né, nos animais marinhos daqui. E a gente, dentro dessa linha de pesquisa também, faz uma pesquisa com os botos na Amazônia, no meio de reservas longe de cidades, e a gente encontra esses componentes químicos no sangue dos animais. Perfeito. E vale lembrar que nós, aqui em Santa Catarina, temos, eu sou suspeito em falar que temos, acho que as mais belas praias do Brasil, né? Que não sei se participa também da questão da classificação das bandeiras azuis aqui, né? De praias com menos poluição ou com mais poluição, né? Eu adoro, eu sou gaúcho, mas me criei aqui, né? E vejo que a questão das nossas praias ainda, como você falou, que vem da Baía de Santos, Saquarema até aqui, eu acho que nossas praias pode-se dizer que são uma das menos poluídas, não? A gente tem aquelas praias onde são, infelizmente, né, não só aqui no estado, mas existem muitas cidades que ainda não têm um tratamento adequado do esgoto, né, que vai para os rios e acaba indo para o mar, né? Existem praias muito bem preservadas aqui no estado, né? A gente, em própria Florianópolis, a gente tem a praia do Moçambique, que é uma praia praticamente deserta, né? Que a gente que é uma unidade dentro do Parque Estadual do Rio Vermelho, onde a gente trabalha, que é uma praia deserta muito preservada. Então, assim, eles estão em processo, né, de conseguir também bandeira azul. Então, no estado a gente já, assim, existem muitas praias no estado que são muito bem preservadas, né? Ótimo. E me diga assim, quais são as espécies que vocês mais resgatam, assim, que mais reabilitam? Primeiramente as gaivotas. As gaivotas? Né? As gaivotas, o porquê? Pela ingestão de lixo. Sim. O lixo que é descartado de forma
inadequada, não só nas praias, mas também nas ruas. Elas ingerem o lixo e acabam se intoxicando. Então, o que a gente mais tem são as gaivotas intoxicadas, né, que felizmente a gente tem um sucesso bem grande de reabilitação das gaivotas. Perfeito. Depois os pinguins, que estão chegando aí, né, Isso que eles aí, claro. chegam em quantidades, em centenas, Seria o próximo assunto milhares. aqui. E são principalmente as aves, né, que a gente Sim. resgata. Tem os mamíferos marinhos também, né, os lobos e leões marinhos, golfinhos, né, que a gente trabalha também. Tá, e me diga uma coisa, essas aves migratórias que vocês fazem, ou tanto as gaivotas, né, elas são microchipadas? Existe algum monitoramento delas depois? Ou só um levantamento? Todos os animais que a gente resgata, reabilita e solta na natureza, né, Sim, todos são marcados. Então, existem alguns tipos de marcação. Por exemplo, as aves voadoras, a gente utiliza anilhas metálicas, que são do CEMAV. O CEMAV é o Centro de Pesquisa de Aves Silvestres do ICMBio. Então, é uma marcação para o Brasil inteiro. Se alguém encontrar uma ave anilhada pelo CEMAV, vai saber quem que anilhou, né? O ICMBio tem todo o controle dessas aves. perfeito. Os pinguins, a gente utiliza microchips iguais dos cachorros, Sim, porque as anilhas machucam os pinguins, então a gente usa microchips, mas a gente, para saber se tem microchip, precisa do leitor, né? com certeza. E os pinípedes, que são os lobos e leões marinhos, a gente marca com os brincos, além do microchip, a gente marca com o brinco daqueles plásticos de ovino, Ok, a gente também marca. sim. E os animais que tem dentro dos projetos de pesquisa ou outros projetos de condicionantes ambientais, a gente consegue colocar em poucos animais rastreadores satelitais também. Excelente. E são feitos algum coleta de sangue, algum material para exame laboratorial, não? Tudo. Todos. Todos os animais que chegam para necrópsia, a gente coleta para animais frescos, né? Sim. Histopatológico, bactérias, vírus, tudo a gente faz. Os animais vivos, quando eles chegam, a gente já colhe o sangue para fazer hemograma, bioquímica sanguínea, se for necessário exame de imagem, raio-x, ultrassom, endoscopia. E antes da soltura, a gente também refaz, né, o exame, todos os exames laboratoriais, para ver se o animal está bem. E dentro no período de reabilitação, a gente repete para ver a evolução do animal. Ótimo. E, doutora Cristina, passa assim para nossos telespectadores, os alunos de medicina veterinária, os colegas veterinários, como que se eles podem ou não marcar uma visita, como é que podem visitar o local? Assim, a R3 trabalha como um hospital veterinário, então as visitas do público não são permitidas. Porém, para alunos, né, a gente faz visitas técnicas mediante agendamento com o nosso R3 Educa, que é o nosso grupo de educação ambiental. Então, visitas técnicas são permitidas. Ótimo, obrigado. Tá. Essa mudança climática que nós temos agora aí, vindo essa frente fria, o que ela influencia assim, tanto no resgate como na reabilitação? Falando de frente fria, por exemplo, que está chegando hoje, né? Sim. Pode ser que a gente tenha, principalmente se tiver ventos muito fortes ou ressaca, pode ser que a gente tenha um maior número de encalhes de animais mortos, né? E isso, por exemplo, um ciclone, pode ser que aconteça de animais que estão em alto mar, né? Por causa do ciclone, eles param nas praias, como os albatrozes e petréis. Eles vivem em alto mar e por causa, ou estão doentes, ou se tiver um ciclone, às vezes a gente encontra os albatrozes e petréis nas praias. Ótimo. E me tira uma dúvida, os animais que mais têm orientação são as tartarugas? Não. Mas Eu digo de orientação com onde estão subindo. que eles sabem, assim, A sua a rota orientação, migratória, todos os animais sabem. Todos. Mas tem alguma diferença, não? Entre um e outro? Não, porque a gente, por exemplo, as gaivotas, né? A gente são gaivotas resgatadas no estado inteiro. Então, vem, por exemplo, de São Francisco do Sul, vem uma gaivota resgatada em São Francisco do Sul, a gente reabilita aqui, finaliza a reabilitação aqui em Florianópolis, marca, e tem casos que a gente, depois de uma semana, os animais estão de volta a São Francisco do Sul.
por exemplo, né? Que é a base da Univille. Então, mesmo animais que não são migratórios, eles têm eles retornam ao local, né? Por exemplo, as gaivotas, atobás também a gente já viu retornar para o local de soltura. Os pinguins, que são animais migratórios, o ano passado a gente marcou. Alguns pinguins com satélite, né? Rastreador satelital, eles chegaram na Patagônia Argentina. Então, Perfeito. a gente tem, assim, as espécies, os animais... A mãe natureza é muito inteligente, né? Com certeza. Os animais sabem para onde verdade. voltar. Por isso que fizemos veterinária. Doutora, quais estão os principais desafios assim, que a associação enfrenta aí e no processo de resgate hoje em dia? Acho que os principais... O único mantenedor é a Petrobras ou temos empresas que também que apoiam? O projeto de monitoramento de praias é só mantido pela Petrobras, né? Então, a gente fala... Antes, né, do projeto de monitoramento de praias, era o trabalho dos voluntários, né, da Sim. gente, sim, eu mesma várias vezes, né, de comprar medicamento, comprar alimento, os Que policiais... trabalho de formiguinha. Trabalho de formiguinha. Aí, a partir do momento que entrou o projeto de monitoramento de praias, a gente não tem mais essas necessidades, né? A gente tem uma equipe contratada, tem mais veterinários, não só eu, são 5 veterinários contratados, biólogos, oceanógrafos, né? Uma equipe bem grande, tem para alimentação, a gente tem todo o financiamento, né? Mas, assim, os grandes desafios são quando a gente tem algum evento, por exemplo, um encalhe de uma baleia, né? Um desafio de como lidar com o público, porque nem, assim, a gente tenta ao máximo, né? Sim. Divulgar nosso trabalho, não só a gente, mas todo o projeto de monitoramento de praias. A gente divulga o nosso trabalho, mas nem todo mundo tem acesso. Então, a gente tem muito o desafio grande de como lidar com o público nesses eventos grandes. Sim. Esse é um grande desafio nosso, assim, com certeza. E fala assim para o nosso pessoal qual o tamanho, o peso de um animal desse, uma baleia? Uma baleia franca adulta, né, ela pode chegar a 50 toneladas, 15 a 16 metros. Então, imagina, a gente teve um caso, né, no ano de 2010, de uma baleia franca adulta na praia de Itapirubá. Então, imagina o desafio da gente ter que trabalhar com um animal desse tamanho. E um filhote de baleia franca, né? Você, um filhote, mas ele nasce com 4 metros. Desculpa, com 4 metros. Então, já é muito grande. Então, mesmo um filhote de baleia franca é um grande desafio pra gente. Com certeza, bem maior que essa mesa aqui, né? E me explica assim, o que usam de equipamentos e recursos assim para tanto para resgate como para reabilitação? Nós hoje temos, né, não vou dizer que nós temos todos os equipamentos, mas, por exemplo, resgate e reabilitação de animais pequenos, nós temos todos os equipamentos, né? A gente tem um carro específico para transporte de animais vivos, temos um trailer para transporte de cetáceos, que são os golfinhos, né? Que o golfinho, ele não cabe, né? A maioria não cabe dentro de uma caçamba, de uma caminhonete, que é refrigerada, assim, climatizada, né? E no caso das baleias, a gente tem um kit de resgate, né? Tanto para animais vivos quanto para mortos. Então, e esse kit é utilizado no estado, né? Então, a gente tem os equipamentos. A gente não tem, por exemplo, no desencalhe de uma baleia viva, a gente precisa de embarcação. Uma embarcação, imagina uma embarcação para resgatar uma baleia, né? Então, isso a gente não tem, então sempre conta com o apoio de colaboradores, né? A gente teve o caso aqui em 2020, em plena pandemia, uma baleia jubarte juvenil que encalhou na Lagoinha do Norte, aqui em Florianópolis. Então, a gente teve a ajuda, né, da escuna, né, o Pérola Negra, que eles, assim, voluntariamente disponibilizaram a embarcação para a gente poder resgatar o animal e foi feito com sucesso. Então, nós não temos as embarcações para o resgate, mas contamos sempre com os parceiros. Perfeito. E aí é feito o quê? Um processo de triagem e um diagnóstico dos animais também, né? Das baleias. A gente faz toda uma avaliação clínica para determinar, né, se o animal ele vai sobreviver ao resgate ou não. Isso aí. Né? E aí me fala, porque a pergunta que não quer calar, fala um pouco da Toninha para nós. A Francisca. Isso aí. A Francisca é a nossa paciente mais famosa. Sim. Né? Francisca, ela é uma toninha, né, que é a espécie
uma das espécies mais ameaçadas de golfinho do Atlântico Sul. Sim. E é um grande desafio, né? Por quê, né? A gente já teve vários casos de encalhes de toninhas filhotes e a gente nunca tinha conseguido que um filhote de toninha sobrevivesse, né? E a Francisca encalhou, ela devia ter entre 3 e 4 meses, era ainda um filhote, né? Dependia muito ainda da mãe, né? Quando ela encalhou. E, felizmente, a gente conseguiu salvá-la. A Francisca, semana passada, a Francisca fez 5 meses com a gente em reabilitação. E é um sucesso, assim, é o primeiro caso de filhote de toninha que sobrevive ao resgate por tanto tempo, né? Em reabilitação por tanto tempo. Primeiro caso do Brasil? Do mundo. Do mundo. Né? Isso Que aí. as toninhas, elas ocorrem só no Brasil, Uruguai e Argentina. Sim. Né? E é um animal super sensível, dificilmente ela é vista na natureza, porque a gente chama ela é tímida, né? Ela só levanta um pouquinho, ela não salta como as outras espécies. Então as pessoas não conhecem. Então ela está sendo ela é bandeira para a gente, né? Para que mais pessoas conheçam sobre essa espécie tão bonita, né? E ameaçada de extinção. Com certeza. E passa para o pessoal o que a sociedade pode ajudar na conservação da espécie, né? Na manutenção das praias, né? Manutenção, assim, cada um tem que fazer a sua parte, eu sempre digo, né? A gente fala do plástico, então diminuir, né, o consumo de plástico de uso único, por exemplo, as sacolinhas nos supermercados, né? Cada um levar a sua sacola retornável. Sim. Não utilizar copos plásticos descartáveis, né? A gente hoje tem muitos, assim, também é descartável, mas pelo menos é de papel, né? Copo de papel. Não jogar lixo na rua. Não descartar o esgoto da sua casa de forma inadequada. Perfeito. Né? E muito mais, né? Consumo consciente. Aquele deixe pegadas, né? Leve apenas fotografias, né? Exatamente. E consumo consciente, né? Assim, a gente pode diminuir, né, todo o consumo de plástico, de itens que não têm a origem certificada. Isso. Né? Isso é muito importante. Com certeza. E me diga, existe algum trabalho assim com a educação infantil aí, nas escolas? A R3, dentro da R3 Educa, que é o nosso grupo, dentro da R3 Animal, a gente faz a educação ambiental. Nós temos um projeto numa escola do Muquem, ali no Rio Vermelho, que há 5 anos nós trabalhamos as turmas do 4º ano. Né? Então, todas as sextas-feiras, a nossa equipe vai lá, trabalha o projeto Cultura Oceânica. Né? Qual que é o objetivo do Cultura Oceânica? Formar cidadãos conscientes. Né? E não trabalhamos só... trabalhando tudo relacionado aos mares. Né? Desde como foi criado, por que os mares existem, o que existe nos mares, como a gente deve conservar, né, os mares. Então, a gente todos os anos, são 150 crianças que são formadas, né, pela nossa equipe. E semana passada, na sexta-feira, a gente lançou na Assembleia Legislativa a cartilha Entre Marés, que foi feita em parceria com o IFSC, com alunos do IFSC, justamente para isso, né, para levar para as escolas essa cartilha, para outras escolas que também criam essa cultura, né, a cultura oceânica. Perfeito. E existe mais alguma conscientização de público assim, tipo de empresas, ou só mais a parte de educação infantil? Nós também trabalhamos com empresas, né? Fazemos as empresas hoje nos chamam para fazer essa conscientização com as equipes, né? Ótimo. Ou eventos também a gente trabalha com risco, levando todo o nosso conhecimento, né, para as empresas. E temos parceiros também. Ótimo. E tipo, como é que a associação influencia assim, a opinião pública sobre a fauna marinha, assim? A gente tem, né, além do trabalho, né, na opinião pública, a gente faz o trabalho no verão nas praias, nós temos as ações nas praias, as nossas redes sociais, né, a gente tenta sempre conscientizar, levar o nosso trabalho e levar a cultura oceânica para a população em geral, né? Okay. E a gente não atinge só o público no Brasil, né? A gente atinge muita gente fora do Brasil, né? Que vê nesse trabalho que é realizado no Brasil uma importância enorme.
né? Ok. Então a gente E me fala assim, como a sociedade pode se tornar assim, um voluntário da R3, ou existe porta para estágios de veterinário, não? Sim, a gente tem o nosso programa de estágio curricular, De né? biologia também? Biologia, veterinário, oceanografia, alguns alunos de ecologia, zootecnia também, né? A gente, 3 vezes por ano nós abrimos edital de seleção, porque felizmente, né, a R3 hoje ela é muito procurada, é uma Sim. referência nacional. Então hoje nós temos 3 editais para em janeiro, maio e setembro. Para a seleção dos voluntários, os voluntários podem assim, ficar por 4 semanas. E os estágios obrigatórios, a gente pede que fique de 6 a 8 semanas, né? Conosco, para poder realmente aprender, né, conosco. E alguns voluntários externos, extras, né, que a gente tem. Ótimo. E fala assim, doutora, para o nosso público, como assim eles podem denotar que está ocorrendo maus tratos aos animais marinhos e aonde que eles devem denunciar? Maus tratos, a gente sempre está nas praias, né? A gente sempre observa, infelizmente a gente já teve casos de maus tratos, né, com a fauna marinha. Por exemplo, atobás com chumbinho, né? A gente já teve atobás com tiro de chumbinho, gaivotas também, ou com fraturas, a gente já teve, né? Animais com fraturas que, assim, nitidamente foi por maus tratos. Então, a gente recebe esses animais e se alguém observar, né, esses maus tratos, denunciar para a Polícia Ambiental ou o Guarda Municipal. Acho que é muito importante, né? Porque aí passa para a parte legal, né? Que maus tratos para os animais é um crime. Então, que também denuncie para os órgãos legais. Excelente. Vale lembrar, pessoal, que isso é crime, né? E que qualquer lugar que vocês venham a ver maus tratos, né? Que devem ser denunciados, né? Para não quem vê e também não denuncia, né? É conivente. Excelente. E, doutora, além de como mais assim o nosso público pode ajudar na questão da preservação assim da fauna, além dos cuidados com não poluir, não jogar o lixo, né? Denunciar os maus tratos. Dá mais umas dicas para nós aí. Pode participar, existem várias iniciativas, né, assim, no estado, no Brasil, né, nós participamos em parceria com outras instituições de limpezas nas praias, ações nas praias, ações em escolas, né, existem vários outros grupos que também trabalham, né, que são nossos parceiros. Por exemplo, o Projeto Amar, né? Ótimo. Ele também é um parceiro, ele faz parte do projeto de monitoramento de praias que reabilita as tartarugas, né? Eles reabilitam as tartarugas. Então, o Projeto Lontra, né? Não trabalha com os animais marinhos, mas o Projeto Lontra é muito importante também, né? Dentro do nosso município. Né? Então, existem várias instituições que trabalham. Ótimo. E as principais leis aí, regulamentos aí sobre a preservação aí que protege a fauna? Eu não vou saber as leis, né? Não, mas... Mas tem a de maus tratos, né? Ok. A lei de crimes ambientais, né? Que tanto para que engloba, né? Tráfico de animais, posse ilegal de animais, né? Posse ilegal de itens que vieram de animais silvestres, né? Tudo isso é enquadrado em crime. E, infelizmente, né, tráfico de animais silvestres, né, os animais marinhos, felizmente, a gente não tem, né, muitos relatos, mas os terrestres, tem muito relato de tráfico de animais terrestres, né, então, existem várias leis, né. No caso, agora é importante a gente citar que a gente está começando a época das baleias, né, existem legislação específica sobre as baleias, né, então, que não deve se aproximar com uma embarcação motorizada, não deve se aproximar a menos de 100 metros de uma baleia para observar. Se chegar próximo, mais de 100 metros da baleia, é caracterizado como crime ambiental, maus tratos. Os drones não podem voar a menos de 100 metros das baleias, né? Então, existem as legislações específicas para as baleias que elas estão chegando, né? Já chegaram esse final de semana. Isso aí. Então, que as pessoas sejam conscientes, né? Não se aproximem com as embarcações. Infelizmente, no ano passado, a gente teve muita embarcação se aproximando de baleias com filhote
imagina você com seu filhote Isso ou aí. seu filho, um monte de carro em volta, né, importunando, né? Então é importunação. Ótimo. E conta para nós, qual que é o período aí do ano que elas vêm, como é que funciona a reprodução? Elas chegam, assim, de junho, elas ficam aqui de junho a outubro, né? Sim. Com um maior período de maior número de animais em setembro. Só que com essas mudanças climáticas, né, a gente tem visto uma mudança de padrão, mas o maior número de animais se aglomera aqui no nosso estado, né, no litoral, mais aqui para o sul, em Bituba, Garopaba, em setembro. Sim. E eu tenho visto também que essa semana foram vistos bastante golfinhos também, né? Sim, os golfinhos, eles são residentes aqui. A gente tem Sim. vários grupos, né, de golfinhos que aparecem. E tem, às vezes, por sorte, eles se aproximam mais das Mais em praias, bandos, né? né? Eu vi que essa semana teve uma aparição grande ali em Laguna, né? Isso. E Laguna tem também, não só a aparição, mas tem os botos da tainha, né? Que Sim. eles interagem com os pescadores ali. Sim, sim. Né? Aquele é um lugar onde eles estão sempre. Sim. Né? Me conta um pouco como é que funciona essa interação do... O pessoal acha que eles estão ali mais por causa das tainhas, mas por causa dos pescadores também, né? Eu não sou especialista nesses Não, botos, sim. né? Existe o pessoal ali da UDESC, né? O professor Pedro Castilho, que trabalha ali, que também faz parte do projeto de monitoramento de praias. Então, eles existem, não são todos os indivíduos que vivem ali em Laguna que interagem com os pescadores. Sim. Alguns interagem, esse aprendizado é passado, né? Por gerações. Então, aqueles que interagem, eles estão sempre ali com os pescadores. Né? E os Perfeito. pescadores, eles nomeiam, né? Eles conhecem os animais por nome, eles deram nome para cada um que interage. Eu acho bem fantástico interessante. aquela região ali, né? E me diga um pouco como é que se mantém assim a questão da inovadora, com a atualização de vocês ali, estão sempre se atualizando. Eu vejo que o seu currículo é excelente, né? E me conte um pouco assim, existe cursos ali também para... A gente eu sempre estimulo, né, dentro, assim, eu sou pesquisadora, né, então eu sempre estimulo a produção científica dentro, né, da Ótimo. R3 Animal. Então, dentro do projeto, a gente tem muitos dados dentro do projeto que a gente transforma em pesquisa, né, publicações científicas, a gente tem bastante publicação científica, tem os estagiários, né, que trabalham com a gente, nós participamos muito de congressos nacionais e internacionais. Ótimo. E também a R3, ela participa das reuniões do Comitê Científico da Comissão Baleeira Internacional, que é muito importante para a gente, para trocar experiências, né? E se atualizar de tudo que está acontecendo no mundo. Excelente. Vale lembrar aí para o pessoal, os estudantes que nos assistem aí, né? O pessoal não para de estudar, né? Nunca a gente sabe tudo, né? Vale lembrar que eu também jamais vou parar de estudar, né? E a atualização está sempre aí, né? E me diga assim, a questão da temporada dos pinguins, como é que funciona também no litoral catarinense? Os pinguins, os que nós recebemos aqui no litoral, são os pinguins de Magalhães, que eles reproduzem, né, as colônias na Patagônia Argentina. E a partir de maio, finalzinho de abril, maio, eles saem das colônias reprodutivas, esse é um ciclo migratório normal. Eles saem das colônias reprodutivas junto com as correntes marinhas de águas frias, a corrente marinha das Malvinas, que no inverno ela se expande até o nosso litoral, às vezes chegando até São Paulo. Então os pinguins vêm com essa corrente de águas frias junto com o alimento. Então eles vêm para se alimentar, se alimentando. E os que encalham aqui para nós são principalmente os pinguins juvenis que nasceram na primeira temporada migratória. Então eles são pinguins, a primeira grande viagem deles. Sim. Então, são os animais inexperientes que acabam não se alimentando direito, são mais fracos, acabam ficando doentes e encalham nas nossas praias. Então, esse é um ciclo normal dos pinguins. Perfeito. E como é que está o nosso tempo aí, Matheus? Gostaria de agradecer a nossa participação da Dalu, tá? Dalu, nosso patrocinador, a Supra Rações, tá? Que está sempre com nós aí. Gostaria de agradecer a produção Lavareda, a produção do Matheus aí. O Matheus está hoje sozinho aí, cadê a Nina? Está lá dentro, né? Um abraço aí também para o nosso querido Daniel, tá? E a todo o pessoal da produção, tá? Doutora, conta para mim assim, a questão
desafios, assim, só dos veterinários, do ponto de vista clínico, o que mais tem de dificuldade ali na questão da reabilitação, na parte clínica ali? A gente, Existe como doações de medicamentos, alguma coisa assim, não? na parte de reabilitação, a gente não, assim, não necessita, né? Porque o projeto de monitoramento de praias, como eu disse, ele nos proporcionou, né, ter tudo o que é necessário. Sim. A gente também teve, em 2018, foi inaugurado o Centro de Reabilitação de Animais Marinhos, dentro do Parque Estadual do Rio Vermelho, que foi promovido, né, pelo projeto de monitoramento de praias. A gente trabalha muito com doações para a educação ambiental, né? Perfeito. Que a educação ambiental é uma área que existe pouco investimento, né? Então, nós recebemos doações para a educação ambiental. Assim, atualmente, nós pedimos sempre doações e, assim, procuramos parceiros para a educação ambiental. Ótimo. Então, na questão, se tiver alguma empresa interessada em fazer uma parceria, fazer Total. uma doação... Será então, muito bem-vindo. qual que é o... Deixa para nós aí o contato que pode entrar. Pode ligar ou para o nosso telefone, né, 3018-2316, ou mandar um e-mail para o contato@r3animal.org. E também através das nossas redes sociais, Instagram, Facebook, a gente também tem esse contato e pode falar conosco diretamente. Perfeito. E gostaria também de perguntar um pouco para a doutora como é que funciona essa questão da pesca da tainha, o que influencia tanto eu sei que tem a questão cultural, né? E o que influencia assim, nos resgates, se existe mais animais encalhados ou não, né? O inverno a pesca da tainha no inverno, e no inverno é a temporada que a gente tem mais animais. Sim. Né? Então, a gente não pode dizer que existe uma correlação, né, de aumento da pesca da tainha, porque normalmente os animais já chegam em maior número, então pode ser que o número aumente, né, por realmente estarem chegando, né. Mas, infelizmente, né, como eu disse, ainda acontece, né, que a gente vê alguns animais com sinais de interação com pesca não intencional, né? Não é intencional. Assim, isso é bom deixar claro, né, que todo mundo come peixe, né? Pouquíssimas pessoas comem peixe. Então, assim, não existe a intenção de matar os animais marinhos. É uma coisa acidental que a gente fala. Então, é importante a gente deixar claro isso. Sim. Né? E vai lembrar também que a pesca de redes assim, é só permitida para a questão cultural, né? Isso, a pesca da tainha, né? Sim. A pesca artesanal da tainha, né? E existe, assim, também a pesca industrial, né? Que também causa mortalidade por captura incidental, né? Sim. Então, assim, todo mundo... E é a mesma coisa de falar... Assim, se ninguém consumisse pescado, então não teria pesca. Se a gente não consumisse carne, não teria desmatamento, né? Então, a gente tem que, assim, balancear muito bem e procurar, né, a pesca mais sustentável. Procurar trabalhar por uma pesca mais sustentável, né? É o que a gente faz. Existem muitas pesquisas de vários... de universidades, ONGs, institutos que trabalham e fazem pesquisa para tentar ter, assim, técnicas que diminuam essa captura incidental, diminuem a mortalidade dos animais. Isso no mundo inteiro. Existem legislações no Brasil que falam, né, que até são obrigatórias, né, são obrigatórios alguns petrechos, né, que diminuem a captura incidental da pesca. Então, isso é muito importante a gente ter essa consciência, né, que a gente se incentive e consuma um pescado sustentável. E que diminua também o desperdício, né? Sempre, né? Em tudo, né? Eu acho que vemos muito desperdício, tanto no consumo de peixes, como de camarões, né? Enfim, de carne em si hoje em dia, né? Uhum. E me diga um pouco quais as praias mais poluídas que temos aqui hoje, na Baía de Santa Catarina. Aqui a gente trabalha na ilha, né, de Santa Catarina. Uhum. A gente vê, hoje mesmo nós estávamos conversando, a gente fez um trabalho já faz alguns anos, né, com coleta de tampinhas de plástico nas praias. Sim. Para fazer um mapa da ilha de Santa Catarina, né, a gente fez um mapa com mais de 3.700 tampinhas plásticas que foram recolhidas nas praias
da ilha. E as ilhas do norte, que são as mais movimentadas, Ótimo. foram os lugares que a gente mais encontrou tampinhas plásticas. Ótimo. Né? E eu queria deixar aqui à disposição, né? Toda a equipe aqui, para caso tenha alguma daquelas limpezas em grande quantidade de pessoas, né? Não sei se tem alguma marcada. A gente teve semana passada, que é a Semana do Meio Ambiente, mas com certeza nós vamos convidá-las para os próximos A hora eventos. que quiser, nós estamos aqui à disposição sempre, também, né? não só para isso, mas como educação das escolas também, nós somos parceiros também, viu? Ótimo. Tá? Muito bom. Me conta mais um pouco de algo que eu não perguntei, que existe ainda na nossa associação R3 aí. Eu acho que eu falei bastante sobre a R3, Sim. né? Mas, assim, o que eu sempre deixo claro, né? Que é importantíssimo o trabalho voluntário, né? Que eu mesma fui voluntária por 12 anos. E a importância do trabalho voluntário. Aqui no Brasil, a gente não tem muito essa cultura, né? De trabalho voluntário. Ótimo. Então, que o trabalho voluntário é muito importante, a gente continua com o trabalho voluntário, né? Os estagiários, os voluntários que vêm do Brasil inteiro trabalhar com a gente. Então, a importância e agradecer a todos os nossos voluntários, né? Que a gente, nesses 25 anos, milhares de voluntários passaram pela R3 e a importância da gente continuar com essa cultura, né? E mesmo tendo os nossos profissionais contratados, a importância da gente ter os voluntários sempre conosco. Perfeito. Repete para nós o contato aí, então, se o pessoal quiser ser voluntário, né? E as redes sociais da Associação R3. Sim, os voluntários, como eu disse, a gente faz lança 3 editais por ano, em janeiro, maio e setembro. Para a seleção dos voluntários, infelizmente, a gente não consegue receber todos, porque a gente teve, no último edital, em maio, a gente teve 500 inscrições. Então, a gente faz uma seleção dos voluntários. Então, através das nossas redes sociais, vocês vão ter acesso, né, ao link para inscrição. Ou, sim, qualquer dúvida, você pode mandar um e-mail para o contato@r3.org, que a gente responde, né, sempre. Ou entrar em contato pelas redes sociais, Instagram e o Facebook, LinkedIn também a gente tem, né, o LinkedIn, então pode entrar em contato conosco. Perfeito, querido. Eu gostaria de agradecer aí a nossa produção, tá? Tem mais alguma coisa que você queira deixar para nós aí? Como funciona ali o trabalho de vocês? Uma coisa importante, né? Sempre trabalhar em parceria. Isso. Parceria sempre, né? Porque agora, né, vocês vão receber a Carla também. Isso aí. Que é do IMA, que é um parceiro super importante nosso. Polícia Militar Ambiental, IBAMA, as universidades, né? O Desk Univille. Queria agradecer os colegas veterinários lá, os biólogos. Todos os nossos colaboradores, né? Assim, Ótimo. Da R3, porque a gente tem, não vou falar nomes, porque não esqueça, a gente tem cerca de 50 colaboradores, é muita gente, né? Agradecer a todos, porque sem eles a gente não teria esse trabalho que a gente faz hoje, né? E a APA da Baleia Franca, que é muito importante, que eu não citei. A APA da Baleia Franca é uma unidade de conservação, né? Que é a área de proteção ambiental. Sim. E através dela que a R3 iniciou o trabalho de resgate das baleias, né? O nosso trabalho com as baleias começou dentro da APA da Baleia Franca, né? E é muito importante dizer, né, que a gente trabalha pela conservação dos animais e pela conservação das praias, né? Dentro do território da APA da Baleia Franca. Perfeito. E deixar aqui o nosso convite pessoal dos CETAS lá, já vou mandar um e-mail para eles para convidar também, para vir fazer uma entrevista com nós aqui também. Acho perfeito o trabalho deles, né? Em participação junto com vocês ali, tá? E deixei uma mensagem final para nós. Eu até já falei que eu falo sempre, né? Que se cada um fizer a sua parte, né? Colaborar com a conservação, ter um consumo consciente, a gente consegue melhorar, né? Porque se a gente não fizer, né, o que está no nosso alcance, infelizmente o mundo já não está tendo um segmento bom, né? As mudanças climáticas. Então, cada um tem que fazer a sua parte para a gente tentar frear as mudanças climáticas,
extinção das espécies, né? A toninha é uma espécie ameaçada de extinção. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Nesse trabalho de formiguinha, a gente vai conseguir chegar lá. Excelente. Então, pessoal, deixar aqui a nossa mensagem, né? Diminuir a poluição, né? Diminuir não, acabar com a poluição, né? Não deixe nada na praia, né? Apenas pegadas, retira apenas fotografias, né? E, pessoal, eu acho que cada um fazendo a sua parte, eu acho que a gente consegue fazer um mundo bem melhor e diminuir o trabalho do resgate dos animais, né? Que eu acho que eu acho fantástico o trabalho de vocês ali, eu acompanho sempre, né? Não só de vocês, mas como de todo o pessoal que está aí na questão da reabilitação e resgate dos animais marinhos, tá? Gostaria de agradecer a todo mundo, a nossa produção toda, tá? E deixar aqui um abraço e um obrigado à disposição, né? Para ter largado o belo trabalho lá, né? E acho que na próxima vamos chamar mais gente lá do trabalho do R3 Marinhos lá, né? Vamos ver se a gente consegue trazer alguém, os biólogos, para falar um pouco da parte do trabalho deles, Sim, né? com certeza. Os zootecnistas também, os oceanógrafos. Isso, que é um trabalho fantástico também, que temos poucas faculdades aqui no Brasil ainda, né? Isso aí. Eu só queria agradecer pelo convite, né, para poder participar, para poder falar um pouquinho do nosso trabalho, agradecer a produção toda, né? Muito obrigada pelo convite. Isso aí. Muito obrigado a todos aí e ficamos à próxima. Até logo. Até logo. Vet e Saúde,